Olá, bonitos e bonitas! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho sobre equações do segundo grau, ou equações quadráticas, que a gente chama, né? Então, a professora vai fazer esse videozinho para vocês estarem desenvolvendo as atividades a partir da atividade 14, tá? Que está postada lá no Classroom ou encaminhada via material impresso para vocês, ok? Então, vamos lá, pessoal! Então, vamos lá. Então, denomina-se equação do segundo grau, equação quadrática, né? Na incógnita x, toda equação escrita do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação neste formato aqui é uma equação do segundo grau, onde, né, os valores de a, b e c são números reais, são números reais, certo? E o A tem que ser sempre diferente de zero, porque o que torna ela uma equação do segundo grau é o maior expoente no termo independente. Quem é o termo independente? É o x. Então, o maior expoente é 2, por isso chamamos de segundo grau. Se eu disser que o A é zero, eu elimino esse termo independente, né, esse x ao quadrado, e aí a minha equação não é mais do segundo grau, ela passa a ser do primeiro grau, porque o maior expoente do termo independente é 1, certo? Os valores de A, B e C nós chamamos de coeficientes numéricos, certo? Coeficientes numéricos. Ok? E, né, ou a gente pode dizer, e o x, né, esse x a gente chama de termo independente, independente, ou chamamos de incógnita, né? A incógnita x, certo? Nós podemos classificar as equações do segundo grau em dois tipos, certo? As completas, e as incompletas, certo? A equação que a gente chama ela de completa é quando ela já está no formato ax ao quadrado mais bx mais c, e o b e o c são números diferentes de zero, certo? E as incompletas, nós temos dois casos. Quando bx. Então, quando o c é igual a zero, observem que eu tenho a equação ax ao quadrado mais bx. O c não aparece. Logo, nós dizemos que o c é igual a zero. E o segundo caso, ax ao quadrado mais c igual a zero. O que que acontece? Neste caso, o meu b é igual a zero. Ok, pessoal? Certo? Então, vamos fazer o estudo das equações incompletas, certo? Das equações incompletas. Então, vamos ver alguns exemplos. No primeiro caso, quando eu tenho o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ok? Exemplos, eu posso ter x ao quadrado mais 2x igual a zero. Eu posso ter x ao quadrado mais 1/2 de x igual a zero. Observem que os coeficientes nesses casos vão ser, ó, o valor de A, não tem nada na frente do x, então é 1, igual a 1, certo? O coeficiente B, quem é?
é o mais 2, certo? O sinal sempre vai junto, galera, para eu não me confundir lá na frente, tá? Neste caso aqui, o A também é igual a 1 e o B é igual a mais 1/2, certo? Sempre quando não tem nenhum número na frente da incógnita, significa que é 1. Poderia ter menos x ao quadrado menos 3x igual a 0. O A vai ser o menos 1 e o B vai ser o menos 3. Observem que o C não aparece. Então, automaticamente, quando ele não aparece, esse C é igual a 0. Ó, certo? Posso ter um exemplo também onde o A é um número maior do que 1 ou menor do que 1? Posso. Eu posso ter menos 2x ao quadrado mais 4x igual a 0. Então, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o menos 2 e o coeficiente B é o mais 4, certo? Este é no primeiro caso, ok? Agora, vamos ver, então, o segundo caso. Mais C igual a 0. Nesse caso, o nosso B é 0. Então, eu posso ter uma equação x ao quadrado mais 4 igual a 0. 3x ao quadrado menos 16 igual a 0. Menos 1/2 de x ao quadrado mais 2 igual a 0. São todas equações incompletas. Nestes casos aqui, ó, por exemplo, o A vai ser igual a 1, o B ele não aparece, porque o B é que acompanha a incógnita x sozinha, né? Então, o B é 0 e o C vai ser igual a mais 4. Aqui vamos ter A é igual a 3, o B é 0 e o C é menos 16. Aqui, o A vai ser menos 1/2, o B é 0 e o C é mais 2. É importante que eu sempre acompanhe, sempre leve o sinal junto com o número. Ok, pessoal? Então, para ser uma equação do segundo grau, né, retomando as completas, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, e as incompletas, né, nós vamos ter os dois casos, ax ao quadrado mais bx igual a 0, e ax ao quadrado mais c igual a 0. Então, equação do segundo grau completa, quando eu tenho o coeficiente A, B e C, e A é diferente de 0, e as incompletas, quando eu tenho o coeficiente A, B, C igual a 0, ou A, B igual a 0 e C. Certo, pessoal? E aí, então, essa equação do segundo grau, né? A gente escreve, diz que ela está na sua forma reduzida, quando ela está escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esta é a forma reduzida da equação do segundo grau. Ah, professora, mas ela pode não estar na sua forma reduzida? Pode. Eu posso ter uma equação do segundo grau, por exemplo, escrita desta forma, ó, x ao quadrado mais 1 igual a x menos 3. Então, para ela estar na sua forma, para mim poder resolver essa equação do segundo grau, eu tenho que estar sempre com ela na sua forma reduzida. Ou seja, tenho que igualar a 0. Então, eu vou reorganizar essa expressão igualando a 0. Lembrando que quando eu faço a troca de membro, eu troco de sinal. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 1, tá mais x, vem para o outro lado, menos x, tá menos 3, vai para o outro lado, mais 3. E isso igual a 0, certo? Agora, eu vou agrupar aquilo que é semelhante. Igual ao x ao quadrado, eu não tenho nenhum.
Depois eu vou ter o menos x. Eu tenho 1 mais 3 mais 4. Agora, eu tenho a equação na sua forma reduzida. Ainda não estamos vendo como resolver essa equação, certo? Apenas as suas propriedades e as suas formas, ok? Outro exemplo. Eu poderia ter x mais 1 ao quadrado. Lembram lá de produtos notáveis que a gente trabalhou? Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou desenvolver o produto notável. X mais 1 vezes x mais 1, certo? Aplicando a propriedade distributiva, vamos ter x ao quadrado mais x. Aplicando a propriedade distributiva novamente, mais x mais 1. Vou agrupar aquilo que é semelhante, esses dois aqui, ó. Então, eu vou ter x ao quadrado, aqui a prof esqueceu de pôr o zero. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Observe que temos uma equação do segundo grau na sua forma completa e reduzida, ok? Então, pessoal, era isso, né? Sobre a primeira parte do estudo de equações do segundo grau. No livro de vocês está na página 88, 89, 90 e 91, de acordo com as atividades após a 14, ali que a gente começa com essa introdução de equações quadráticas, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Assistam, reassistam e tentem fazer os exercícios que foram propostos nas atividades, beleza? Beijo, fiquem com Deus. Tchau!